Olá, é um prazer recebê-los na nossa FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, neste momento tão difícil da nossa sociedade, em que todos passam por dificuldades de um jeito ou do outro. Estamos dispostos a oferecer um programa, o projeto FMP Talks, no qual iremos abordar temas de suma relevância para contribuir na construção de soluções pela via do conhecimento, do aprofundamento do conhecimento jurídico. Trata-se de um espaço que nós estamos criando de forma permanente, doravante, para estarmos juntos, solidários com as necessidades dos profissionais e de toda a comunidade. Nós, como fundação do Ministério Público, como um ambiente educacional de foco exclusivo no direito, queremos apresentar algum contributo para a sociedade brasileira e gaúcha no enfrentamento dos grandes desafios que irão se apresentar assim que pudermos retornar a uma outra realidade, a uma outra normalidade. Estamos prontos para oferecer, com o direito, soluções para uma sociedade justa, melhor e preparada para um futuro ainda mais alvissareiro. Portanto, bem-vindos a este programa, bem-vindos ao nosso ambiente, aproveitem, e quero também saudar os nossos palestrantes, os nossos debatedores, que são de extremo renome e irão contribuir nesse momento especial. Portanto, aproveitem muito, aprendam, estudem, debatam e tirem deste evento soluções, tirem deste evento aquela dialética que o direito proporciona para o crescimento da nossa sociedade, dos nossos cidadãos. Muito obrigado, então, e bem-vindos à nossa instituição. Olá, eu sou Silvio Teitabon, CEO da FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público. Em tempos de pandemia, em que todos estamos ansiosos e incertos sobre o que vai acontecer, resolvemos proporcionar a você, que está em casa, alguns assuntos na nossa semana FMP Talks. Afinal, nós aqui acreditamos que o direito é para a vida. Em tempos de tantas fake news, será que podemos falar de verdade ou de pós-verdade? Direito digital e fake news será um assunto a ser abordado. As famílias, como estão as famílias em pleno momento pandêmico? Será que nós temos uma certeza sobre aquilo que valia antes da pandemia está valendo agora? Portanto, direito de família será um outro assunto. E a corrupção? A corrupção que assola o nosso país. Em plena pandemia, vimos malfeitos e desmandos serem realizados. Vamos tratar disso também, o combate à corrupção em tempos de Covid-19. E os animais? Quem não tem um pet ou conhece alguém que tem um pet? Até onde vai o direito animal? Trataremos disso também. Vamos falar do direito robótico, vamos falar do direito ambiental, do direito constitucional, do direito internacional e do direito esportivo. Ou seja, esperamos poder cumprir a ampla gama do direito para poder levar um conforto e um pouco do nosso propósito de educar quem vai melhorar o mundo. Fique conosco, aproveite e seja muito bem-vindo ao FMP Talks. Olá, sejam todos muito bem-vindos à primeira palestra do FMP Talks. Meu nome é Juliano Madalena, eu sou professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público, na graduação e também no curso de pós-graduação em Direito Digital e Advocacia Corporativa. Nós temos um tema extremamente interessante para tratar
no encontro de hoje, que inaugura essa série de falas, e o tema é sobre as fake news, ou seja, o projeto de lei que nós estamos encaminhando e está se desenvolvendo na realidade brasileira, e para isso nós convidamos com muito orgulho, com muito carinho, o Dr. Marco Antônio Bezerra Campos, que é advogado do direito do entretenimento. Ele já fez e participa de inúmeros cursos sobre a matéria, e o Dr. Marco, enfim, com toda a sua bagagem, toda a sua experiência, vai poder nos brindar com a sua fala acerca desse tema. E eu acho que para nós inaugurarmos justamente essa nossa primeira fala, me parece, doutor Marco, que nós podemos iniciar com a seguinte pergunta: nós estamos em um cenário de anormalidade, ou seja, inevitavelmente o mundo como um todo está passando por um período diferente. Nesse contexto, o Brasil, que é o caso que nós estamos vivenciando, tratar sobre a regulamentação e regulação das fake news no ambiente virtualizado é um momento oportuno para esse tipo de prática? Bem-vindo. Obrigado, Juliano. Boa tarde aos nossos espectadores. Eu queria iniciar agradecendo o Dr. Fábio Sbardelotto e o Silvio Teitelbaum, que idealizaram esse evento maravilhoso e que me convidaram para participar com o Juliano aí da primeira palestra. Eu acho assim, Juliano, realmente o momento que a gente vive é de absoluta excepcionalidade em todos os campos, né? E o direito, como não poderia deixar de ser, está sendo muito afetado. Então, o receio que se tem, e a gente vê muito isso nas discussões do dia a dia, é que um tema dessa relevância, sendo regulamentado exatamente nesse período, onde há outras preocupações maiores, ou pelo menos tão relevantes, ele corre um grande risco de ter uma legislação precipitada, né? Uma discussão e um amadurecimento das teses não realizado adequadamente durante esse período que tudo está excepcional, como tu bem assinalaste. Então, eu acho, e vendo o projeto de lei, assim, as discussões, eu coloco assim, é um tema da maior importância, a gente sabe que todos os países estão discutindo isso nesse momento, né? Então, ele tem uma atualidade, uma premência, mas, ao mesmo tempo, como todos os outros, foi atropelado pela pandemia, né? Então, eu te diria assim, para iniciar, que acho que não é realmente o momento ideal para isso. Ele me traz o receio, e vários analistas têm manifestado isso, de que a regulação que possa ser feita nesse momento não seja adequadamente amadurecida, como o tema impõe pela sua importância, né? Uhum. Eu, particularmente, também compartilho do mesmo sentimento Dr. Marco, efetivamente, e tem aqueles casos de sala de aula que são interessantes, né? Uma anedota muito rápida aqui do advogado que pretendia colocar vidros nas sacadas do seu prédio, esses vidros tradicionais que se colocam em sacada, e essa matéria não conseguia ser aprovada na Assembleia de forma alguma. Então ele levou para votação literalmente um monte de cores sobre quais seriam as cores utilizadas no vidro, e colocou a votação a escolha das cores. E aí a Assembleia acabou por deliberar colocar os vidros e a cor, portanto, foi conforme a votação. Ou seja, com o perdão aqui do momento, né, me parece que o que nós estamos vivenciando é um pouco isso. Vejam, nós aqui falamos sobre fake news, e eu acho que nós abordarmos a discussão dessa forma é importante, porque o senhor também deve lembrar, tão logo sobreveio o Marco Civil da Internet, se nós saíssemos ao centro de Porto Alegre, por exemplo, e perguntássemos ao transeunte: você gosta do Marco Civil da Internet? O que você acha da neutralidade da rede? Como que você entende o Marco Civil da Internet? As pessoas estavam todas maravilhadas, não é muito importante, mas não sabiam absolutamente do que se tratava. Então, esse tema das fake news, é importante a gente sentar aqui. Ninguém concorda, né, e anui com a existência de fake news, mas o implemento de legislações em um ambiente como que nós estamos vivendo, e de uma forma assodada, sem a devida discussão, a ausência
da presença física faz diferença. Não obstante, a gente tente encurtar isso com palestras virtuais, como nós estamos aqui nesse ambiente. Aquele debate físico, às vezes acalorado, que é importante, isso faz diferença, sim, na construção do direito. E aí, às vezes, você acaba, digamos, fazendo esse corte, portanto, no seguinte sentido: vamos discutir a cor da janela, mas a gente não está discutindo se nós vamos fechá-la, a sacada ali, com o vidro ou não. Então, eu não sei se o senhor, por toda a sua experiência, tem esse sentimento. Ou seja, a classe política, invariavelmente, está muito atingida pelas fake news. Então, você se lançar a qualquer cargo político, você estará, então, eivado aí de fake news. Eventualmente, os seus militantes ou a própria classe política provoca, em alguma medida, fake news, e essa é uma legislação muito deles. Só que vai afetar toda a população brasileira. E nesse contexto, até para aproveitar da experiência do colega, vejam, qual que é o liame e, na verdade, a linha tênue que pode ocasionar, basicamente, algum reflexo para a imprensa. Porque, veja, doutor Marco, me parece, e as pessoas, eu particularmente tenho ojerias a qualquer manifestação de regulação da liberdade de imprensa ou do exercício dessa atividade, mas nós não podemos esquecer que a imprensa se utiliza das plataformas eletrônicas. Em alguma medida, no momento em que nós vamos realizar esta regulação das plataformas eletrônicas, isso pode sobrar para o exercício da atividade de imprensa. Pela sua experiência, como o senhor analisa essa linha tênue para a gente evitar esse tipo de prática? Juliano, acho que abordasse muito bem. Na realidade, o direito no mundo inteiro, em todos os países, está perplexo ainda, né, com o avanço tecnológico exponencial que a gente vem vivendo já há uma década, 2 décadas, né? Uma das primeiras palestras que eu vi sobre esse assunto, já há mais de 3 anos, abriu com uma frase que me impressionou muito, que eu gosto de repetir, que é o seguinte: todo mundo que tem um smartphone passou a ser um publisher de notícias, né? Então, a gente imagina isso dá a dimensão, porque realmente as pessoas veem um acidente de carro na rua, filma ali, bota numa rede e está no mundo inteiro, né? Então, essa multiplicidade, essa infindável quantidade de pessoas veiculando notícias, criou uma realidade jornalística e jurídica muito difícil de se constatar. E o direito, como tu sabes, ele tem uma certa dificuldade, embora ele evolua muito, né, mas ele tem uma certa dificuldade em encontrar isso, a parte da população até tem dificuldade em entender, mas o direito ele tem dificuldade em se atualizar e incorporar essas coisas. Por quê? Porque a gente tem no nosso meio jurídico as teses que tem que vir dos doutrinadores, dos legisladores, compor a legislação, como tu diz, e depois como essa legislação vai entrar nas demandas, nos litígios, como o judiciário vai se pronunciar até uma questão dessa chegar no Tribunal Superior. Então, tem realmente um curso aí para isso ser firmado juridicamente, que é um período longo, por mais que se tente acelerar. Eu acho que essa legislação, por exemplo, ela não poderia prescindir de audiências públicas, né? Várias, presenciais, como tu diz, porque estamos todos encantados com o resultado das tecnologias nessas reuniões virtuais, que realmente passaram a ser uma ferramenta que eu não tenho dúvida se incorporou para o resto da nossa vida. Mas a verdade é o seguinte, seja o que for, o presencial é melhor do que o virtual, né? É o mais legítimo, seja uma audiência no foro, seja uma votação de um projeto de lei no Congresso, seja o que for, o virtual substitui, tenta
tenta atingir, mas não é igual ao presencial. Então, eu acho que uma legislação com essa relevância e com tantos efeitos, como tu dissesse, ela não poderia prescindir de várias audiências públicas, que houvesse ministros dos tribunais superiores, pessoal de imprensa, todo mundo, para a gente chegar a uma legislação mais madura. Eu acho que o nosso processo realmente está muito atropelado. Qual é o risco disso? Eu acho que tu apontasse muito bem. Isso é uma coisa que atemoriza todo mundo que olha o assunto do ponto de vista jurídico. É a tendência de a gente, principalmente dentro desse momento de muita polarização política no Brasil, a gente ter uma legislação, vamos dizer assim, quase vingativa, né? Ou com um viés repressor muito forte, que certamente não é o melhor caminho, né? Eu trabalho com direito da comunicação há mais de 30 anos e eu sei que sempre que o Estado tentou dizer o que a pessoa pode ver, ou pode dizer, ou pode escutar, o resultado não foi bom, né? Seja lá na época da ditadura, aquela questão de proibir filmes, livros, a censura à imprensa. Em geral, quando o Estado tenta regular a liberdade de expressão, o resultado é desastroso. Ao mesmo tempo, não há dúvida que, pela quantidade de opiniões e de versões de notícias que chegam até nós todos os dias, as redes sociais, de quem eu sou um fã e um defensor ardoroso, porque eu acho que as redes sociais tiveram um papel de democratizar os meios de uma maneira impensável e muito positiva. Mas nas redes sociais tem muita coisa ruim. Realmente tem, mas tem muita coisa ruim em todos os campos da vida humana, né? Então, não, a meu ver, quem condena a rede social pelo mau uso que muitas pessoas fazem, está cometendo o equívoco, aquele famoso do criticar o veículo e não o usuário, né? Então, eu acho o seguinte, é necessária uma regulação, sem dúvida que é. A gente está vendo no mundo inteiro os parlamentos discutindo isso. A preocupação é que no Brasil, eu acho que começou com esse viés que tu disse, de parlamentares preocupados, ofendidos, né, como a iniciativa disso, e o segundo ponto é esse assodamento do processo, que só pode ter uma consequência, que é a gente ter uma legislação defeituosa e que não regule corretamente uma realidade que é muito complexa. Vamos agregar esse outro elemento. Tu, como professor de Direito Digital aí na nossa FMP, o mundo esse da informática, da internet, ele trouxe relações muito complexas em todas as áreas. A gente se depara com isso no direito autoral, a gente se depara com isso no direito do trabalho, no direito penal, né? Por quê? Porque é uma realidade muito nova. E mais, quando o direito está tentando regular, ela já evoluiu de novo, né? E já criou uma nova realidade. Então, é muito difícil, ela é uma realidade complexa. Então, eu acho que hoje a gente se depara com esses três elementos, né? A questão de um viés, assim, talvez repressor, que eu acho que certamente é negativo, o assodamento do processo e a própria complexidade da matéria que está se buscando regular. Eu acho que o Brasil até tem alguns exemplos em que a legislação dele é muito avançada juridicamente em relação ao país, né? O Código de Defesa do Consumidor foi um grande exemplo disso, né? E acho que a gente tem que perseguir, neste campo, ter uma legislação com essa característica. Mas isso só vai ser obtido com uma discussão prolongada, reiterada, madura, para a gente chegar até uma legislação que regule bem e que não caia nesse risco, que eu acho que é a grande ameaça, de ser repressora e censória. E atualmente, até também aproveitar e a gente poder colher do senhor a sua experiência. Eu vejo que esse modelo que nós temos no direito brasileiro, ou seja, de uma liberdade de expressão ampla, e nós vamos coibindo os ilícitos na medida do caso concreto, principalmente. É um modelo que tem funcionado. É claro que o grande desafio
como o senhor mesmo menciona, a tecnicidade da tecnologia da informação, da internet, é algo muito marcante, né? Uma vez que você falar sobre jornal impresso e tentar versar, ou seja, alguma outra publicação em uma plataforma analógica, digamos assim, a decisão judicial possui uma efetividade um pouco mais marcante, e quando nós colocamos esse elemento de virtualização, de ausência de locus, de territorialidade, nós temos alguns desafios. Então, me parece que, em razão dessa ausência quase que de controle, porque é muito interessante, como o senhor menciona, de um modo geral, há uma dificuldade do ponto de vista jurídico e do ponto de vista civilizatório de entender o sistema de controle da internet. Mas, veja, o senhor acredita que seria possível nós, em alguma medida, mantermos essas estruturas legais existentes? Ou seja, ainda que a gente traga uma legislação fundada em deveres, né, deveres de conduta, de autorregulação, seria possível conviver também com o sistema que nós temos, do caso concreto, do ilícito, do abuso de direito? Juliano, agora tu estavas falando, eu me recordei, até para ilustrar um pouco a nossa conversa, há muitos anos atrás, eu era diretor jurídico da RBS, ocorreu um episódio que ficou bem famoso, que foi uma gravação do ex-presidente Lula do horário eleitoral em Pelotas, que no intervalo ele fez umas piadas sobre a cidade de Pelotas, e aquilo foi gravado inadvertidamente pela produtora, e quando chegou para os meios de comunicação, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma medida e tentando impedir a divulgação daquele papo descontraído ali do intervalo, onde tinha algumas referências desairosas à cidade de Pelotas, né? E a juíza, então, da época, lá de Pelotas, pegou e deu uma liminar proibindo a divulgação, e no texto da decisão, nunca me esqueço, estava bem claro essa dificuldade do direito de entender o que ia, essa abrangência da digitalização, né? A magistrada bota assim na decisão liminar: proíba a veiculação da matéria na RBS TV de Pelotas, vírgula, como nas outras afiliadas da RBS, vírgula, como na TV Globo. Ela foi ampliando a decisão, mas até onde vai essa decisão? Porque, claro, fica difícil, né? Ao mesmo tempo, tu como professor da matéria sabe, a gente tem muitos casos desse tipo de tentativa de censura de um material jornalístico qualquer, que o estratagema que se usa é divulgar no exterior, em algum site ou em algum outro veículo, né? Porque é impossível, não tem como proibir, né? É uma tentativa de proibição inócua. Então, realmente, a dificuldade de todos nós, operadores do direito, e aí eu chamo a atenção porque tu já é da geração nativa digital, né? Eu ainda sou da transição. Nós temos muitos magistrados, deputados, senadores, que são de uma geração pré-internet, né? A gente entrou na internet, nós pegamos o início da internet. Então, essas pessoas entenderem como regular uma realidade que é muito nova, né? E que o pessoal mais jovem lida com isso de uma outra maneira. Eu ontem assisti um programa, não sei se tu viste na CNN, aquele programa Tonight, que estavam debatendo as fake news, e aí eu fiquei sabendo que existe uma nova profissão dessas que estão surgindo, que se chama deepfaker, que é um profissional talentosíssimo e com skills assim avançadíssimos, que ele cria filmes falsos. Ele pega o rosto de qualquer pessoa, a voz de qualquer pessoa e cria uma imagem que a pessoa está dizendo uma coisa que ela nunca disse, através de um software chamado Deepfake, e ele é o Deepfaker. Eu disse assim, isso aí, o direito, é óbvio que a reação é de completo desconcerto em relação à realidade dessa, né? Porque a gente, antes via, tu vê a aplicação disso no direito eleitoral, por exemplo, quando a gente via um candidato dizendo uma coisa, bom, ele disse isso. Hoje já não é tão verdade, talvez ele não tenha dito, né?
fora o lado da questão da divulgação em si de fake news. Então, eu não tenho dúvida que tem que haver algum tipo de regulação, eu acho que isso se impõe. Hoje a gente tem questões tecnológicas com impacto no direito muito grande, os robôs esses, né, as contas falsas, são realidades que eu acho que o direito tem que olhar e tem que criar algum tipo de regulação. Por outro lado, tem o impacto que tu diz em relação à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, né? Tu, como professor de direito digital, sabe que uma das grandes discussões hoje no mundo é essa postura do Facebook, do Google, que diz, não, nós não veiculamos conteúdo, nós só somos uma prateleira de livros. Tentando se isentar de responsabilidade pelo que terceiros coloquem ali como conteúdo, né? Essa é uma discussão jurídica que vai ter que ser regulada, porque a teoria da responsabilidade civil, ao longo dos anos, ela vem avançando no sentido de evitar hipóteses em que ninguém é responsável, né? Ela está ampliando a sua abrangência, alguém sofreu um dano, uma pessoa terá que ser responsabilizada. Se depois ela vai cobrar regressivamente do responsável direto, isso é outra questão. Mas alguém terá que se responsabilizar pelo dano. Por outro lado, eu acho que a gente tem a imprensa nossa mundial, não estou referindo especificamente ao Brasil, acho que isso é um fenômeno mundial, também está atravessando uma fase de transição impressionante, nunca vida na história, né? Porque a imprensa escrita está desconcertada, para que lado nós vamos, né? Com os meios digitais. O rádio, curiosamente, o rádio é um meio tradicional que parece que sobrevive a qualquer impacto, porque ele vai se renovando e a gente vai ouvindo o rádio. A televisão, ela está com problemas sérios, basta ver a história da ausência de anunciantes, a própria publicidade, o marketing mudou completamente nesses últimos anos em função da internet. Então, os meios de comunicação estão muito desconcertados para que lado nós vamos, onde é que é o futuro de um New York Times, da Zero Hora, do Globo, do que seja, né? Ninguém sabe isso. Mas a verdade é que tu tocasse no ponto que eu acho que é o essencial. Qualquer que seja o caminho que o direito opte por percorrer com relação à internet, com relação à proteção de dados, com relação a todas essas realidades novas, esses valores fundamentais, como é a liberdade de expressão e como é a liberdade de imprensa, têm que ser protegidos. A gente sabe que não há sociedade democrática onde as legislações, de alguma maneira, restringem esse tipo de liberdade de expressão, a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa. Como conciliar essas duas realidades, a necessidade de uma regulação para evitar abusos e a plena liberdade de expressão, que eu concordo contigo, acho que hoje a gente vive um momento singular na história do Brasil, né, de liberdade de expressão, é muito difícil. Existe um potencial conflito entre esses dois direitos muito forte, mas eu acho que esse é o desafio de todos nós do direito, né? Como conseguir fazer esse equilíbrio? Criar uma regulação para os meios digitais, para as fake news, etc., etc., e, ao mesmo tempo, continuar protegendo e mantendo íntegras a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, que são valores essenciais de uma sociedade democrática. É um big desafio, viu? Acho que todos nós, operadores do direito, advogados, professores, magistrados, legisladores, né, ou as autoridades das agências e tal, todos nós temos que olhar para essa questão com esse viés, de chegar a um equilíbrio que regule os abusos e que proteja os valores essenciais. Eu lhe ouvindo, estava pensando até sobre essa prática desse novo profissional que surge. É muito interessante que realmente com as ferramentas que nós temos, tecnológica e software, etc., principalmente inteligência artificial, você consegue montar uma palestra com o Dr. Marco falando, sem ser o próprio Dr. Marco, eventualmente.
Isso é realmente muito curioso, e exatamente nesse aspecto dos novos players que vão surgindo por força até desse movimento e dessa preocupação com fake news, eu observo esses modelos e os projetos de regulação da matéria que vão surgindo, que apontam, e alguns sugerem, a criação, né, ou melhor, a outorga, entre aspas, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista social, da existência das chamadas agências de checagem, ou seja, anuindo, né, incentivando a criação, inclusive dando atribuições para essas tidas, portanto, agências de checagem de notícias, de fatos e etc. Eu, particularmente, estudo e me dedico para o estudo da matéria do direito digital, mas sou amante de várias disciplinas jurídicas, dentre elas a própria filosofia, e nisso, quando eu vejo a palavra verdade, eu já fico assim, vejo, mas o que é verdade para você? Certo? Qual a verdade que nós vamos perseguir? Então, você basicamente entregar a um terceiro, então, alguns projetos de leis apontam no seguinte sentido, né? Pessoa jurídica criada para privada, sem vínculos, é interessante até as menções, sem vínculos financeiros, institucionais com absolutamente ninguém, e isso nós todos sabemos que é uma verdadeira utopia. Em alguma medida você se vincula com algo, é preciso sobreviver financeiramente, politicamente, socialmente, ou seja, uma agência assim que fique entre basicamente todos nós, isento de absolutamente impossível. E esses projetos, de uma forma utópica, sugerem criações ou, como eu mencionei, vão outorgando a existência dessas entidades. Muitas delas o senhor deve conhecer, inclusive, existem já empresas que fazem essa atividade. Eu, particularmente, acho isso muito curioso, porque, e não obstante nós tenhamos técnicas jornalísticas de você comprovar a existência de algum fato, ou um fato não precisaria ser comprovado, mas essa busca por a verdade, a chancela da verdade, me parece algo extremamente curioso. É como se você deslocasse, portanto, este compromisso com a verdade a um terceiro que, portanto, acabaria dizendo o que nós podemos consumir ou não, o que seria esta verdade. Como que o senhor vê a criação dessas entidades privadas, portanto, para fazer esse tipo de trabalho? Olha, Juliano, eu acho a tua fala foi muito rica, aí tem muitos aspectos envolvidos nisso. O primeiro ponto, eu acho, é esse, né? O que é a verdade, né? Isso aí, do ponto de vista de filosofia, do ponto de vista jurídico, nós, advogados, estamos muito acostumados a isso, né? Tem aquela velha história do criminalista que o cliente chega e diz assim, doutor, matei uma pessoa. Não, dizem que tu matou. Porque, o que é a verdade, né? No jurídico, a gente tem a questão dos pontos de vista, dos argumentos prós e contra. Então, isso eu acho que o leigo tem um pouco de dificuldade de entender. Ele tem a tendência a simplificar, ou é verdade ou não é verdade. Não é bem assim. A vida hoje, ainda mais com a complexidade que as relações sociais, econômicas, políticas tomam, ela tem nuances, né, da verdade. Não é mais branco ou preto, tem os famosos 50 tons de cinza no meio, né, entre o branco e o preto. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto, realmente, não é bem assim. Segundo, eu não tenho dúvida que delegar um órgão, principalmente, se for particular ou público, não importa, mas principalmente se for governamental, o direito de dizer o que pode ou não pode ser veiculado é uma solução desastrosa, né? Porque a gente primeiro vai estar sujeito ao viés político daquele governo, né? Vai trocar o governo, mudou o que pode ou não pode, aí troca de novo, mudou. Não, isso não é possível. Eu acho que nós temos um exemplo no direito brasileiro, que eu não me canso de citar, que é um exemplo de muito sucesso, era absolutamente improvável, e já tem aí, sei lá, 30, 40 anos de grande sucesso, que é a autorregulamentação do mercado publicitário, né? O famoso código do CONAR, as normas do SEMP e tal, que foi o setor, de alguma maneira, abriu mão de todas as vaidades, posições contraditórias e criou uma autorregulação
que funciona há 30 anos. E funciona, realmente funciona. Eu já advoguei para gente que foi absolvida de um comercial que criou, já advoguei para gente que foi condenado, e as decisões do CONAR são adotadas e são respeitadas por todo o mercado publicitário. Pô, então, utopia não é, mas é um caminho muito difícil de se perseguir. Principalmente, como tu dizes, se a gente já tem como ponto de partida toda a classe política ofendida, muitas vezes, querendo reprimir abusos e tal. Então, vai ser muito difícil a gente chegar nisso. Eu acho que não tem como outorgar, quando eu ouço essas palavras de agência, conselho, eu já fico nervoso, porque eu acho que não tem como a sociedade terceirizar para alguém, seja quem for, isso pode ou isso não pode. A não ser o judiciário, que tem esse papel constitucional, né? Eu acho que realmente quem pode é o judiciário, é o único que tem uma atribuição constitucional de poder vetar ou não. Mesmo assim, eu que advogo muito e trabalhei muito com a liberdade de expressão, eu quero te dizer aos nossos espectadores o seguinte: para mim, a solução sempre é a responsabilização posterior. Eu acho que, de alguma maneira, pré-avaliar o dano que poderá ocorrer, né, meio a história lá do filme do Spielberg, do Minority Report, lá, vai ocorrer o crime, vamos criar uma polícia para prevenir o crime, vai prender o cara antes de ele cometer o crime. Não, isso não, em matéria de liberdade de expressão, não funciona. Mas o dano, se aconteceu, vamos aí reprimir a conduta, vamos dar uma indenização. Essa é a forma que, na questão da liberdade de expressão, eu acho que, sem dúvida, é a melhor maneira. No assunto das fake news, eu acho que a gente tem que tentar se aproximar desse caminho. Não é terceirizar para alguém o que pode ou não pode, mas é ter uma regulação objetiva, que a gente, olhando os projetos, gera muito mais dúvidas do que certezas, né? Porque volto a dizer, é uma questão complexa mesmo. Por exemplo, opinião. Opinião não pode ser taxada de fake news. Eu ou tu emitirmos a nossa opinião sobre determinada ação de governo, determinado governante ou legislador, isso não é fake news, é uma opinião da pessoa. Ela até pode responder, tudo bem, mas é a opinião. A fake news seria falsificar um fato, né? Seria dizer, o fulano recebeu suborno para assinar o contrato tal. Isso não aconteceu, eu estou criando um fato falso. Isso é uma fake news, né? Então, eu acho que a gente tem que trilhar um caminho que passa por preservar a liberdade de expressão, por não terceirizar para alguém o que pode ou não pode, por amadurecer a discussão, como nós falamos no início, não precipitar o projeto de lei, suprimindo etapas de discussão que são muito necessárias, como as audiências públicas, e tentar buscar um caminho de equilíbrio que se aproxime de uma autorregulação da sociedade. Eu acho que esse é o caminho. Muito difícil, muito complexo, mas acho que é o caminho. Eu concordo plenamente, principalmente em relação a esse modelo, ou seja, regular quando nós, ou melhor, agir quando nós tivermos o ilícito. Até porque é importante lembrarmos que o próprio direito, no caso processual, possui medidas de mudar o tempo através das tutelas de urgência, ou seja, em eventuais casos, né, que se exija uma análise prévia ou diante da ameaça, da urgência qualificada, você pode trabalhar com as suas liminares, como o senhor mesmo mencionou, de um caso que ocorreu. Agora, a responsabilização, portanto, me parece que ela precisa do corpo no chão, digamos, para funcionar no sistema de responsabilidade civil. Isso é interessante porque o Marco Civil da Internet, ao tratar sobre a responsabilização no que concerne os danos à personalidade, naquele artigo 19, que é extremamente complicado, inclusive está sendo objeto de discussão nos tribunais superiores, ele justamente optou exatamente por este modelo, ou seja, as redes sociais só serão responsabilizadas quando, por medida judicial, não removerem no âmbito da sua aplicação, nos seus limites técnicos, ou seja, você tem eventualmente
encontra-se algum dano provocado à sua pessoa, à honra ou à própria imagem. Você objetiva a responsabilização das aplicações, mas o Marco Civil da Internet, pela estrutura da liberdade de expressão, vai lhe dizer o seguinte: olha, ele só será condenado nessas situações muito claras aqui. Isso é interessante, porque toda lei, portanto, que seria esse microsistema civil da internet, está estruturado na liberdade de expressão. Vai fazer ressalvas quanto à pornografia e daí por diante. E o projeto de lei, esse que nós temos, o projeto de lei 2630 de 2020, que está, portanto, no nosso Congresso, ele está encaminhado em sentido contrário, ou seja, está literalmente criando essas estruturas que nós estamos mencionando, de agências de checagem, e a bem da verdade, implicando um dever às plataformas, aquela clássica tradicional que a gente verifica, a mensagem que a gente verifica, né? Ou seja, estão buscando punir o mensageiro, né? O meio, sem passar de uma forma clara a responsabilidade para terceiros, ou para quem provoca o ilícito propriamente dito. E nesse sentido nós teríamos uma convivência de dois sistemas de responsabilidade civil. O primeiro seria o do Marco Civil da Internet, danos à honra, à personalidade, ao indivíduo. Nós trataríamos, portanto, né, fazendo um exercício de futurologia aqui com o Marco Civil da Internet, e se aprovado o projeto que nós teremos um outro sistema que versará no que concerne às fake news. Então, dificulta a tutela da personalidade em razão da liberdade de expressão. O outro mitiga a liberdade de expressão sob essa pretensa busca da verdade de uma forma um tanto atrapalhada, como a própria legislação, o próprio projeto vem trazendo. E nisso, até falando um pouquinho do projeto, para nós, até como uma função pública, né, trazermos isso aos nossos colegas, lá no artigo 5º deste projeto, para efeitos desta lei, considera-se, e aí tem um inciso 4º que diz o seguinte: conta automatizada, conta preponderantemente gerida por qualquer programa de computador ou tecnologia para simular ou substituir atividades humanas na distribuição de conteúdo em provedores de rede. Ou seja, só para ilustrar o que nós observamos? As contas automatizadas serão, portanto, contas que vão possuir, que estarão guarnecidas por plataformas de gestão de conteúdo. Então, numa agência de publicidade, no jornal ou em qualquer empresa que trabalhe, que possua até contas institucionais, nós teremos que, segundo o projeto de lei, constituir pessoas humanas para gerir aquelas contas. O que nós sabemos que, na prática, as agências não se valem desse fenômeno. Muitas vezes é um funcionário, um jornalista, que é responsável por várias contas e utiliza de uma plataforma eletrônica para gerenciar. Vejam, a tecnologia da informação, ela serve justamente para gerar eficiência e para melhor conduzir os trabalhos. E essa legislação ela vai proibir. O doutor Marco terá ele que comprovar que está publicando ali a mensagem. Ah, mas ele programou em um software várias mensagens para serem publicadas durante a semana. Ah, então nós estaremos diante de uma conta automatizada. Então, como que o senhor vê esse passo atrás que a legislação ela começa a indicar? Nós não poderemos desenvolver contas automatizadas, nós não poderemos utilizar softwares, também traz a exigência de conta identificada, conta cujo titular tenha sido plenamente identificado pelo provedor de aplicação, qual é o alcance dessa identificação. Aí lá, mais adiante, vai dizer, olha, o provedor pode solicitar documentos, inclusive documentos de identificação para comprovar ali a existência de uma pessoa. Porque a gente sabe que, na realidade, a tecnologia da informação é complicadíssima. Então, como que o senhor vê essa questão da conta automatizada e dessa conta inautêntica que se pretende regular?
Juliano, eu acho que um ponto assim de origem nisso é o seguinte: a sociedade como um todo, e o direito não é diferente, ele tem muita perplexidade diante dos avanços eletrônicos, né? Eu cito sempre, quando eu fui fazer a minha assinatura digital, que é assim um progresso jurídico fantástico, né? Tu tem que ir num lugar físico, sentar na frente de uma menina que fica 2 horas digitando uma ficha, te perguntando o nome da mãe, do vô, do cachorro, do não sei o quê. O que significa isso? Que o nosso sistema, e não é só o brasileiro, eu acho que isso é mundial, tem dificuldade de entender esse processo de digitalização. E a sociedade, às vezes, ainda acha que a segurança está no analógico. Outro exemplo que eu cito: tu recebe em casa um cartão do banco, tu vai fazer tudo na internet. Aí tu entra no site, começa a cadastrar ali, você tem que ir numa agência ou num caixa eletrônico validar o cartão. Aí deixou de ser digital, eu vou ter que sair lá na agência para... Então, essa dificuldade, essa perplexidade de entender o alcance do digital, eu acho que é um elemento que mais justifica aquilo que a gente tem falado, de se discutir a exaustão a legislação para não criar regras que a sociedade brasileira vai se arrepender depois. Tu tocasse num ponto do Marco Civil da Internet, que eu acho assim, é a tendência moderna do direito, sem nenhuma dúvida, né? A gente faz muito contrato e vê que quando chega na parte da responsabilidade civil dos contratantes, quase todos os contratos hoje prevêem aquele tempo do remédio, né? Eu descumpri uma obrigação contratual, bom, então eu vou ter 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias para curar a minha infração, para evitar um litígio, né? Isso é uma solução muito moderna do direito, né? E acho que o Marco Civil da Internet, de alguma coisa, incorporou isso. Nós não queremos fomentar o litígio, nós queremos prevenir as situações antijurídicas. E como tu identificasse muito bem, o projeto de lei, esse que veio do Senado para a Câmara e tal, que vamos convir, está sendo discutido por todas as razões num momento muito ruim, né, da pandemia, do governo questionado, de muita paixão política e muito confronto, próximo de uma eleição. Eu acho que, por todos os motivos, é um momento errado, né, essa discussão. Mas ele realmente está dando um passo para trás. Eu acho que na tua primeira manifestação, tu fizesse uma observação assim, acho de grande sensibilidade. Ela começou com um viés vindicante, assim, né, vingativo, né, de parte dos políticos. E isso era o pior ponto de partida possível. E a gente, ao examinar o projeto, tu vai identificar isso em várias normas ali, né? Então, eu acho que aí tem, os pontos que tu tocasse, tem, assim, muito desconhecimento de parte dos nossos políticos em relação a essas realidades. Eu duvido que tenham consultado os especialistas, né, para entender essa realidade. Acho que tem esse assodamento, eles querem ter essa legislação a tempo de aplicar para a próxima eleição, né, que como uma forma de proteção. E acho que tem um ponto que é fundamental, que é o seguinte: eu digo assim, a gente já tem no direito brasileiro várias regulações que se aplicariam às fake news. Os crimes contra a honra, vários crimes da legislação eleitoral, vários crimes da propriedade industrial. Ninguém está olhando o Marco Civil da Internet. Quem é que está olhando a compatibilização desse projeto de lei com essas normas esparsas? É óbvio que isso exige um tempo, uma maturação da legislação muito grande. E isso está sendo feito a toque de caixa, né? E concordo contigo, olhando hoje o texto, para mim, embora eu defenda que tenha que ter uma regulação, mas eu acho que ela está sendo precipitada, superficial e com um viés sensório muito perigoso. O interessante sobre essa recepção das normas, e eu não sei se você também compartilha disso, porque
parece que o legislador ele se direciona para criar essa estrutura, mas esquece que nós temos todo um sistema jurídico e uma convivência que deva ocorrer entre as normas, aquela questão de solução de antinomia de normas através do afastamento, especialidade, não obstante exista, hoje em dia não para em pé, nós precisamos fazer com que as normas convivam, né, e a gente tenha uma harmonização desses mecanismos. E nesse sentido, uma questão que me parece também importante, esse projeto 2630, ele vai muito forte e endereçando para aplicações como o próprio WhatsApp, inclusive limitando, né, a quantidade de membros de um grupo a 256, que, se não me falha a memória, é exatamente hoje o que possibilita o WhatsApp, colocando deveres das aplicações, criar relatórios, né, ou seja, relatórios das atividades que estão sendo feitas para coibir as fake news, relatórios do que foi removido, do que não foi removido. Então, está criando assim, inúmeros deveres jurídicos no âmbito do negócio, e aí isso é interessante porque nós sabemos que quanto maiores os campos para serem preenchidos em uma plataforma, quanto maior o engessamento que o direito coloca a uma determinada plataforma, menor é o interesse, muitas vezes, dos usuários em estar naquela plataforma, porque você vai engessando o cadastro, você vai engessando, basicamente, a interação, e há esse desincentivo de natureza econômica, né? De escolhas que nós fazemos. Ou vou na plataforma que exige menos dados, é mais fácil comunicar, ou vou nessa que está me pedindo RG, CPF, essa que limita o grupo, essa que o administrador pode ser responsabilizado, que vai colocar os meus dados sobre a minha atuação como moderador em um site, como prevê o projeto de lei. Como que você vê, doutor Marco, esses deveres jurídicos implementados numa realidade negocial? Porque me parece que nós também, enquanto advogados, enquanto juristas, nós sempre devemos nos preocupar também com a finalidade do negócio, né? Então, a cada movimento jurídico criado vai atingir a operação e eventualmente vai justamente criar entraves aí no modelo de negócio das plataformas eletrônicas. Nós temos, Juliano, e isso é histórico, né? No Brasil, como a gente adota o sistema latino, né, do direito romano e tal, nós temos uma tendência a regular demais. A grande prova é a nossa Constituição de 88, com aquela quantidade de artigos, emendas e tal. O sistema da Common Law, eu acho que ele tem uma visão mais interessante, que é principiológica, né? A norma, ela dá as regras básicas e depois aquilo... Por quê? Porque o risco que se corre, e tem um termo em inglês muito bom para isso, que é o micromanagement, né? Tu cria uma situação, por exemplo, tu diz assim, para fazer uma conta eu tenho que botar a identidade, o CPF, daqui 2 anos pode não existir mais CPF. Né? Pode ser 250 pessoas. Bom, daqui 2 anos pode ser 5 milhões de pessoas. Então, essa preocupação excessiva e irregular, que é uma coisa que se diz, né? Mas isso dá segurança. É uma falsa segurança, né? Na realidade, é uma falsa segurança. Essa regulação exagerada, são inúmeros os exemplos, ela cai no vazio, ela cai em desuso em seguida, porque a tecnologia avança de uma maneira que não tem como tentar fazer. Tu estava falando, eu concordando, o seguinte, parece que o legislador quer fazer uma armadura, né? Criar regras e uma moldura, uma armadura para, daqui não sai. Até se entende essa ânsia, mas a verdade é o seguinte, isso juridicamente, principalmente tecnologicamente, é inviável. Ninguém sabe como serão essas redes daqui 5 ou 10 anos, ninguém sabe, né? Eu já passei por tantas novidades tecnológicas e tu
tu vai te desconcertando cada vez, né? Eu trabalhei muito em empresa de comunicação, a legislação do radialista, por exemplo, ela tinha cada função, tinha o locutor, apresentador, o câmera, o iluminador, o editor, o não sei o quê. Hoje o repórter com um smartphone, ele faz tudo isso. Ele filma a matéria, ele edita, ele já põe no computador, já está na nuvem. Mas o que houve com aquelas 10 funções que precisava para botar uma matéria? Elas sumiram, né? Elas sumiram todas. Outra coisa que a gente conta sempre, o cinema, por exemplo, vinha um filme do centro do país, vinham 10, 12 latas de rolos de 35 milímetros, cada filme para passar vinha de trem ou de ônibus ou de avião. Hoje o cinema recebe uma chave da internet que ele bota ali no computador e passa o filme em 4K. Mas que 10 latas de filme, não, acabou aquilo, acabou. A fotografia, né? Pô, a gente chegava de viagem com 10, 12, 20 rolos de filme que tinha que levar na Casa Maçom para revelar. Acabou isso, cara. E o legislador, o jurista, eu acho que ele tem uma insegurança de conviver com isso, mas eu quero regular, não, tu tem que criar o princípio, né, a regra, a norma geral, porque vai mudar, já está mudando, aquela velha coisa, tu compra um computador hoje, ele já é o superado, porque o novo já passou por isso, né, e acho que o direito tem uma dificuldade intrínseca de entender isso. Eu acho que essa legislação ela só vai funcionar, primeiro, se ela criar normas gerais, né, que não criar essas armaduras, porque vão cair, e uma grande preocupação que a gente abordou aí no tópico anterior é essa compatibilização com o sistema jurídico como um todo, que não parece não ser uma preocupação. No Brasil isso é muito comum, né? Sai uma norma de processo civil, tu diz assim, mas como é que fica essa outra aqui? Ninguém olhou isso, né? E realmente parece que as coisas são editadas e promulgadas assim, sem compatibilizar com o sistema. E hoje está tudo muito integrado, né? Tu faz uma norma dessa, tu está mexendo, por exemplo, com o e-commerce. Então, tu tem que olhar lá se na coisa da venda, do consumidor, não tem regras que fiquem incompatíveis com essas normas que tu está colocando aqui. E fazendo isso de modo apressado, certamente não vai olhar isso, ou pelo menos olhar na profundidade que teria que fazer, né? Isso exatamente essa preocupação que você traz é interessante, doutor Marco, porque no artigo 1º do projeto 2630, ele diz o seguinte: esta lei estabelece normas, diretrizes e mecanismos de transparência para provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada. Ou seja, nós temos a preocupação, direcionamento para 2 players, né? Redes sociais e serviços de mensageria privada. Entretanto, como o senhor muito bem destaca, outras plataformas e outros negócios podem, em algum momento, atuar através desta roupagem, porque os modelos de negócios da internet, eles não são tão limitados e tão quadrados como a gente poderia definir num objeto de uma atividade empresarial tradicional. Então, ora a plataforma está atuando de uma determinada forma, entretanto, verifica que aquele outro negócio é importante, o desenvolvedor implementa, e aí você tem até uma dificuldade de entender a natureza jurídica dessa plataforma. Então, esse direcionamento ele é muito curioso. E vejam que interessante, até do ponto de vista, se nós pegarmos o fato social, que basicamente deu ensejo a essas discussões, mais uma vez, redes sociais e serviços, aplicações de mensagens privadas. Entretanto, nós temos os famosos blogs, que exercem atividade de imprensa, mas existem também aqueles criados para disseminação de fake news, em disputas políticas, você não sabe quem é o dono, então registra um domínio lá não sei aonde, coloca uma proteção nas informações do domínio, fica com uma dificuldade tremenda, às vezes, de inclusive cumprir uma decisão judicial. Nesse contexto todo, esse tipo de ferramenta, ele não está, esse tipo de plataforma, ele não está albergado pela legislação. Então,
essa pretensa, essa ideia de você regular as fake news, ou seja, o projeto de lei, a legislação das fake news, a bem da verdade, o que me parece o projeto que se tem hoje é uma regulação específica de 2 serviços ou de 2 plataformas, rede social e mensagens privadas, e talvez se torne insuficiente para a sua finalidade. Nós poderemos, então, utilizar de outras roupagens tecnológicas para disseminar fake news que não só serviço de mensagem privada ou rede social. Então, nesse contexto, como que o senhor vê essa escolha, né, que nós estamos nós estamos extremamente bem encaminhados, né, para uma discussão nesse sentido desses 2 únicos players? Eu concordo contigo, eu acho que é um erro colossal esse. Acho que isso aí terá um impacto futuro muito grande. Eu volto para o ponto que eu acho que tudo que se regular demais, né, que se restringir, vai ser ultrapassado muito rapidamente pelo avanço tecnológico, né? Esse próprio conceito de rede social, a gente está vendo aí no dia a dia, que ele vai evoluindo mensalmente, né? A gente hoje já brinca, né? A história de mas e o Orkut? O Orkut já terminou? Como já terminou? Aí hoje já se discute que o Facebook está sendo esvaziado, quer dizer, as plataformas, as redes, elas vão e vêm, e quando o legislador cair nesse erro de tentar fazer uma regulação engessada, ele vai dar com os burros na água, porque não é assim que o mundo digital funciona. O mundo digital tem como característica essa evolução permanente, cada vez mais rápida, né? E as pessoas têm que se adaptar e o direito tem que correr atrás, né? Nós estamos vivendo hoje, durante a pandemia, por exemplo, num campo importante do direito, que é o do direito autoral. Quem esperava que os serviços de streaming tivessem esse boom absurdo que estão tendo esse ano? Os cinemas todos fechados, né, em função da pandemia. Os grandes lançamentos do cinema vão ser feitos em plataformas de streaming, que tu vai ver em casa o lançamento mundial daquele determinado filme. Isso é uma coisa imprevista. O que o direito autoral tem que fazer? Ele tem que rapidamente tentar enxergar essa nova realidade e ver como vai regular isso. Bom, mas e se for... como é que ele vai fazer isso? Ele tem que ter normas mais gerais, princípios jurídicos, né, que regulem cada atividade, e que essas novidades, de alguma maneira, como esses princípios são mais genéricos, ela fique albergada, como tu diz. Por que referir 2 players apenas? Faz uma norma mais geral, que surgiu uma nova forma de rede social, ela esteja abrangida nesse conceito geral, né? Até porque essas transformações na tecnologia da informação são silenciosas. Os aplicativos surgem do dia para a noite e quando vê, nós todos estamos utilizando sem saber ao certo como conceituá-los. Me parece que realmente... Juliano, tu sabe, eu sempre digo que uma das tantas coisas geniais que essas grandes corporações fizeram foi a história dos aplicativos, né? Porque hoje o mundo inteiro trabalha sem nenhum vínculo com empresas como a Apple. Tu imagina que um menino aqui num bairro de Porto Alegre teve uma ideia e está desenvolvendo um aplicativo que o sonho dele é botar na App Store e se ele acertar na mosca, ele vai ficar milionário com aquele aplicativo. E a Apple não pagou a formação dele, não paga o tempo dele, mas se der certo, nós vamos junto. Então, como é que nós vamos tentar o direito entender, mas o que pode surgir? Esse é um exercício impossível, né? Não tem como, ninguém sabe isso. Tem aquela famosa frase, né, que metade das profissões de daqui 10 anos ainda nem foram inventadas, né? É um mundo novo, por um lado assustador, por outro lado fascinante, e eu reitero, eu acho que o direito tem muita dificuldade em entender isso. E aqui no Brasil, então, que a gente tem essa tendência hiperregulatória,
ela, neste campo do direito digital, ela se revela desastrosa, né? Invariavelmente, nós vamos criar normas que daqui a um mês, um ano, estarão completamente defasadas. Uhum. E o interessante que as pessoas muitas vezes não se dão conta é que a estrutura da internet que nós utilizamos, essa internet de natureza comercial, ela está organizada através de mecanismos de autorregulação, ou seja, a ICANN e todas as entidades privadas sem fins lucrativos que viabilizam a existência da internet que nós temos são entidades que não têm uma interferência direta do Estado. E funciona, né? Claro, que nós não podemos entregar absolutamente todas as relações, como o senhor menciona, né? Nós precisamos regular, nós não vamos entregar tudo à lex mercatória, mas a tecnologia da informação, curiosamente, inclusive é importante mencionar que a internet ainda é um meio de comunicação. Isso eu chamo a atenção, porque quando nós estamos falando em regular qualquer plataforma, qualquer mecanismo da internet, nós estamos falando em regular a comunicação. Vejam aquela anedota que eu mencionei, né? Você leva o debate para um lado, mas se nós mudássemos o título da lei, né? A regulação das comunicações na internet, nós teríamos um viés um pouco diferente, mas a internet se constitui desde a sua origem como uma ferramenta de comunicação, e isso é importante que seja dito. Inclusive, ela só existe, e todos os seus protocolos técnicos utilizados para viabilizar a existência da internet são protocolos livres. Então, ou seja, são criações que advêm em momentos de adversidade pelos norte-americanos, mas que posteriormente foram desenvolvidos e entregues à comunidade técnica e científica para que nós todos pudéssemos viabilizar o exercício e fruição. Então, essa é a raiz da internet. E o interessante, e eu acho que o doutor Marco também vai identificar isso, o senhor deve lembrar daqueles primeiros julgados que versavam sobre temas e-commerce, etc., ou a liberdade de expressão na internet, e essa dificuldade de regular. Muitos diziam que a internet era um espaço de não direito, que não haveria como direito alcançar a internet, e esse projeto, assim como tantos outros, demonstram sim que nós conseguimos, para o bem ou para o mal, encaminhar legislações que vão sim impactar no modelo de fruição da internet. Doutor Marco, para finalizar, eu gostaria realmente de poder ter uma contribuição sua no seguinte sentido: como que nós podemos fazer, que é uma preocupação pessoal, inclusive, como que nós podemos fazer para afastar a imprensa desses modelos de regulação? Como nós vamos conseguir descolar a imprensa disso? Bom, bela questão, é uma questão realmente interessante. Eu falo muito, já dei muita palestra sobre liberdade de expressão, Juliano, e eu tenho uma brincadeira, já que nós estamos indo para o fim, eu digo assim, né, que a censura, para mim, é um fenômeno, né, porque eu não conheci nenhuma pessoa que se declara, não, eu sou a favor da censura. Nenhum. Todo mundo é a favor da liberdade de expressão e absolutamente contra a censura. Mas eu brinco assim, que a censura parece um daqueles vilões de filme de terror classe B, porque ele morre, aí diz assim, bom, acabou. Aí ele levanta e dá um pulo e dá mais um susto, aí morreu, aí diz, bom, agora acabou. Não, ele surge de novo. A censura, ela é interminável, né? Porque ela volta e meia surge, ela tem uma coisa muito ruim, que ela sempre vem com um motivo nobre, né? Vai defender a moral, os bons costumes, os menores, a igualdade no pleito entre os candidatos. Ela sempre se esteia num motivo supostamente nobre, mas no fim ela quer cercear a liberdade de expressão. Eu acho que esse é talvez o maior desafio que a gente tenha nessa questão da legislação da internet. Eu acho que a gente não pode cair no extremo, como tu diz, de não regulação, né, porque alguma regra tem que ter. Eu acho, a gente já falou, que tem que ser uma forma que busque a responsabilização posterior, ressalvada a questão das tutelas, como tu muito bem assinalasse para as urgências, né?
E eu acho que assim, o principal elemento que a legislação tem que ter, qual é o erro que eu não posso cair, é em restringir a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Porque aí nós estamos cuidando de valores essenciais que não podem ser, de qualquer forma, assim, restringidos, né? Se nós, em qualquer legislação da internet, tivermos como resultado a restrição mínima da liberdade de expressão, acho que a gente terá dado um passo atrás na nossa sociedade colossal. Eu acho que uma das coisas que se poderia, de alguma maneira, é tentar fazer esse descolamento, porque a legislação de imprensa, ela tem a sua legislação própria, né? Então, a gente poderia, de alguma maneira, que a atividade jornalística estabelecida, né? Os órgãos de imprensa hoje, todos eles têm que ter registro no cartório de títulos e documentos e tal. O jornalista profissional tem que ser registrado nos órgãos da categoria. Poderia se estudar uma maneira de realmente descolar a imprensa disso, né? Para manter essa respirando de forma íntegra e sem restrição a liberdade de imprensa, que é um valor essencial da nossa sociedade. Só que aí nós voltamos para a nossa primeira resposta, que é o seguinte: aí tem que discutir, tem que aprofundar, tem que amadurecer, não é uma coisa que vai ser feita aí em um mês ou dois, no meio de uma pandemia, que vai conseguir entender. Nós temos que olhar como é que os outros países estão tratando isso, né? Porque é um tema que está sendo discutido no mundo inteiro, né? Fazer um exercício de direito comparado, como é que a comunidade europeia fez, como é que os Estados Unidos estão fazendo, como é que os nossos vizinhos estão tratando, olhar isso como um todo. Isso é um processo legislativo, ainda mais na questão dessa complexidade, vai demandar tempo. Mas nós vamos levar 1 ano ou 2 para ter a regra. É melhor levar 1 ano ou 2 e ter uma legislação adequada do que emitir antes da eleição, que parece ser o timeline deles, e fazer uma coisa toda defeituosa que vai gerar mais problemas do que proporcionar soluções. Exatamente, e como nós sabemos, né, na prática, e o brasileiro como um todo sabe, tudo isso vai acabar depois ao controle do judiciário, né? Então, aquela máxima, a lei diz uma coisa, o judiciário diz outra, e o seu professor na sala de aula vai ter a interpretação dele, né? Então, a gente vai ficar sempre nessa confusão. Doutor Marco, eu gostaria de lhe passar para as suas últimas palavras, de antemão, agradecer a sua presença aqui na nossa palestra inaugural deste evento, que justamente o objetivo é tratar sobre temas interessantes que nós abordamos na faculdade do Ministério Público. Então, as suas últimas considerações, por favor. Obrigado, Juliano. Eu que agradeço a FMP ter me proporcionado essa conversa tão agradável, um tema tão fascinante, né, para quem trabalha com ele, um tema que tem um impacto sobre a vida de todo mundo, né, porque essa é outra característica da internet, ela entra na vida das pessoas de forma absoluta. Foi um prazer, eu estou sempre à disposição, e acho que todos nós, operadores do direito ou não, temos que estar atento e lendo e se manifestando, dizendo, olha, há um risco grave da gente voltar à censura da liberdade de expressão. E isso é o erro principal que essa legislação não pode incidir. Certo, muito obrigado. Eu concordo plenamente. Eu acredito que nós poderíamos ficar durante muito tempo falando sobre isso. Nós temos um projeto de lei que está sendo desenvolvido, mas essa mensagem que o Dr. Marco nos traz é exatamente o ponto que me parece que esta live, esse encontro pode destacar, ou seja, leiam os projetos de forma crítica, no sentido de convencimento, e observem que não é porque nós não objetivamos, se nós não gostamos de fake news, que nós vamos promover a criação de normas em momentos de anormalidade, sem a discussão devida e sem a reflexão que merece. Eu gostaria de convidar a todos para permanecerem nos próximos dias estudando e acompanhando as próximas lives, os próximos encontros, que vai do dia 27 a dia 31 de julho. São 5 dias com 8 trilhas de conhecimento.
Lembrando que vocês podem seguir e devem seguir a FMP no Instagram. Eu sou o Juliano Madalena, professor da graduação, e nós temos um curso também de pós-graduação em Direito Digital, Dr. Marco, que digamos assim, uma das meninas dos olhos que nós temos dentre tantos cursos excelentes, porque nós exatamente trazemos esse debate para a especialização dos colegas advogados, justamente para eles poderem, então, aprofundar com a devida tecnicidade que o tema merece. Colegas, doutor Marco, foi um prazer, espero conhecê-lo pessoalmente. Com e certeza. Até breve. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde.